A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que os recebo aqui para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, é necessário que eu diga a você, para que você curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O nosso projeto está crescendo e eu conto com você, com cada um de vocês, para que esse projeto ele continue caminhando, ele continue crescendo. Inúmeras pessoas têm recebido o nosso subsídio e o nosso intuito é edificar o corpo de Cristo, ok? Vamos lá? Lição de número 2, o novo nascimento em Cristo. Por que eu digo em Cristo? Porque somente por meio da obra redentora de Cristo nós temos acesso a essa bênção que vem do próprio Jesus, operada por meio do Espírito Santo, ok? O nosso textuário está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de número 3, que nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Gente, essa definição de novo nascimento que o autor da lição nos traz é extremamente importante para que nós possamos compreender juntos o significado da mensagem que a lição está trazendo para nós. Primeiro, a informação crucial que o autor nos dá é que o novo nascimento é uma transformação radical. A palavra radical, ela vem de raiz. Então, o novo nascimento é a transformação do pecador desde a sua raiz. Então veja bem, é por isso que ele está dizendo que é a transformação da natureza, ou seja, quando alguém recebe a Cristo no coração, a transformação operada por meio do novo nascimento ou da regeneração, tá? Novo nascimento e regeneração é a mesma coisa, ok? É na natureza, ou seja, naquilo que nós somos, na nossa essência. É por isso que Jesus ele vai trazer um ensinamento a Nicodemos, como nós veremos hoje aqui, a respeito de um novo nascimento. E aí Nicodemos ele fica confuso, né? Pode um homem nascer sendo velho? Porque a ideia é justamente refazer, começar do zero, do princípio, uma nova natureza. Então, a nossa natureza atual, né, como seres humanos desde o nascimento, é uma natureza caída. É uma natureza dominada pelo pecado que não tem participação nenhuma com o Criador. Porém, por meio do novo nascimento, por meio da regeneração, é que nós temos acesso a Deus, é que nós temos participação também na natureza do próprio Deus. É por isso que essa é uma doutrina extremamente importante para nós, ok? Para que nós possamos tratar dela e para que nós possamos compreendê-la já em sua raiz também, ok? Indo adiante aqui, meus amados, a leitura bíblica em classe está lá no Evangelho segundo João. Nós vamos ler do capítulo 3, os versículos 1 até o 9, e depois a gente lê o 16, que é conhecido como o texto áureo das Sagradas Escrituras, que nos diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, só fazendo uma breve contextualização a respeito desta passagem. Primeiro, nós temos uma figura de extrema relevância entre os judeus, que é Nicodemos, haja vista que o texto diz respeito, o texto chega a citar que ele era fariseu e que ele também era um príncipe entre os judeus, ou seja, ele tinha uma posição de relevância entre os judeus, na religião judaica. Pode-se dizer, concluímos, portanto, por meio disso, que Nicodemos, ele era um conhecedor, um exímio conhecedor da lei, do Antigo Testamento, do Taná. Só que é engraçado, né, eu acho que é a melhor expressão que vai se encaixar nesse contexto, porque Nicodemos, primeiro, ele vai ter de noite com Jesus. Os estudiosos, a gente já está cansado de saber, de ouvir isso, né, que é bem provável que ele tenha ido conversar com Jesus durante a noite, para não ser visto, tendo em vista o fato de que Jesus ele não tinha uma boa fama entre os fariseus, por conta da inveja deles, não que Jesus fazia jus à má fama, mas sim que eles tinham inveja de Jesus. E que, com certeza, Nicodemos, ele tinha muito a perder, né? Talvez se ele fosse visto com Jesus, os irmãos, eu creio que os irmãos entendem, né? Talvez ele tinha muito a perder, talvez ele tinha vergonha, talvez ele queria evitar uma certa confusão com os da classe dele e assim por diante. É interessante ver a forma com que Nicodemos ele se aproxima de Jesus. Talvez ele já tinha um encontro marcado, mandado algum recado: olha, Jesus, vamos nos encontrar. E a primeira coisa que Nicodemos diz a Jesus é: Rabi, mestre. Nicodemos já estava reconhecendo que Jesus é mestre. Nicodemos ele começa a elogiar Jesus, ele começa a ressaltar algumas características de Jesus, sabendo, olha, nós sabemos que o Senhor vem de Deus, que o Senhor faz sinais, e que o Senhor só pode fazer esses sinais porque Deus é contigo. E Jesus, ao invés de se sentir lisonjeado, e eu gosto dessa característica de Jesus, Jesus ele vai direto ao ponto. Ao invés de Jesus entrar na onda de Nicodemos, né, Jesus ele diz para Nicodemos: Nicodemos, mestre, príncipe dos judeus, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você tenha a experiência do novo nascimento. Então veja como é importante esse texto e essa análise para que você possa também expor isso entre os seus alunos. Talvez isso tenha, talvez não, né? Com certeza isso surpreendeu Nicodemos, porque a forma de lisonja que Nicodemos se encontra com Jesus, talvez ele esperasse uma cortesia, né, reversa também de Jesus ali, Jesus falando com Nicodemos: olha, Nicodemos, como é bom me encontrar com você, uma honra me encontrar com um fariseu, ainda mais um príncipe entre os judeus. Não, Jesus ele vai direto ao ponto: Nicodemos, nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. E Jesus ainda dá uma tirada em Nicodemos, né? Porque Nicodemos ele não entendeu muito bem as palavras de Jesus. Nicodemos pergunta, né? Pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus pergunta para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não está entendendo o que eu estou dizendo? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus começa a explicar para ele: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu já coloco uma referência bíblica para vocês lá em Tito capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da lavagem regeneradora do Espírito Santo. Gente, lembra que eu disse, e repito novamente, regeneração
E novo nascimento é a mesma coisa. Antes da gente continuar aqui e ir para os objetivos da lição, eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui. Como vocês podem ver, no canto superior esquerdo, nós temos a imagem, o título da imagem, né, que é Ordo Salutis, que significa a ordem da salvação. Isso aqui é um conceito teológico, tá? Eu estou trazendo isso daqui para que vocês possam entender. Evidentemente, como está vindo lá do Martin Lloyd Jones, é puxado para os reformados, né, para o contexto calvinista, mas nós podemos aproveitar essa imagem aqui. A gente vai ver a escadinha ali e a pessoinha subindo a escadinha. E aí você vai ter vocação, regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação e glorificação. Ordo Salutis significa ordem da salvação. Então o que o autor está trazendo para nós, o que eu quero que vocês entendam, é que existe uma ordenância, um passo a passo dentro do processo de salvação. Alguns passos são instantâneos e alguns são contínuos. Vamos lá, eu vou só trazer o primeiro e o segundo para vocês, porque se eu for trazer um por um, eu vou gastar o resto da aula toda aqui, tá? Primeiro, vocação, chamado. Primeiro, a pessoa que vai receber Cristo no coração, ela sente o chamado, a vocação que vem de Deus por meio do Espírito Santo, ok? Quando a vocação ela é respondida positivamente, o Espírito Santo operou no coração do ímpio, e agora ele diz sim à graça de Deus, imediatamente surge a figura da regeneração, que é o novo nascimento. Por que eu estou trazendo isso? Vamos voltar aqui para a nossa lição. Porque algumas pessoas pensam que essa fala de Jesus diz respeito ao batismo nas águas, mas não. Tá? Não é o batismo nas águas que traz o novo nascimento, gente. Tem muita gente, muito crente, muito obreiro na igreja, nas Assembleias de Deus, que pensa que o batismo nas águas traz o novo nascimento. Não, 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 não. Para com isso aí. Eu acabei de mostrar para vocês a Ordo Salutis. E o novo nascimento, a regeneração, é um ato instantâneo no momento da salvação. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Recebi Jesus no coração. Estou novo nascido. Tá? Novo nascimento, regeneração, ato instantâneo, ato imediato, a regeneração. Ok? Vamos lá. Objetivos da lição. Primeiro objetivo. Relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, acabei de relatar, então eu já cumpri o meu primeiro objetivo aqui da aula. Segundo, examinar a doutrina da regeneração, estamos examinando, acabei de apresentar a Ordo Salutis para vocês. E terceiro, elencar os meios da obra regeneradora, ok? Quem opera a regeneração? O Espírito Santo. É por isso que Jesus fala a respeito da lavagem regeneradora, aquele que nasce da água e do Espírito. É o Espírito Santo dentro da economia da Trindade que opera a obra da regeneração. Gente, você, professor de escola bíblica dominical, é necessário que você dê atenção aos objetivos da lição. Se você não faz isso, você está correndo sério risco de não ter uma aula eficaz. Tá? Não é à toa que o autor coloca isso aqui. E o negócio está fácil, gente. Poxa, quero dar aula, basta você ler, estudar e tá tudo mastigadinho aqui para quem vai dar aula. É só você seguir o passo a passo. Olha lá, a gente tá em menos de 14 minutos de aula e eu já cumpri pelo menos 2 desses objetivos. Você vai ter pelo menos 1 hora, gente, para fazer a sua aula, para atingir esses objetivos. Você vai ter 1 hora para discorrer o assunto. É tempo de sobra para você poder atingir os objetivos, para você poder analisar as passagens e para você conseguir atingir o seu objetivo com a sua aula, ok? Vamos lá, eu vou analisar alguns pontos da lição aqui para a gente poder discorrer e para que vocês também possam obter esse subsídio de escola bíblica dominical. Dentro da introdução, a palavra-chave é regeneração. Ok? Regeneração como uma ação única por meio do Espírito Santo.
Então, a regeneração é uma ação única de Deus, ok? Ação única de Deus que é operada por meio do Espírito Santo. Já expliquei isso para vocês, volto a repetir. Aceitei Jesus, regeneração. Nasci de novo, ponto. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Justamente pelo fato de que Jesus já estava operando vários sinais, Jesus já havia pregado diversos sermões, ok? Então isso é algo que nós devemos colocar em pauta na hora da nossa aula, tá? E agora, quem é Nicodemos? Gente, Nicodemos, ele era um príncipe entre os judeus. Primeiro que ele fazia parte dos fariseus, a principal seita judaica. Então a gente já sabe que ele tinha uma posição relevante só pelo fato de ser fariseu. Ele era um dos líderes religiosos do povo. Porém, o texto destaca que Nicodemos era um dos príncipes. Obviamente, é necessário que nós venhamos a entender que Nicodemos, ele tinha uma posição de destaque dentro do próprio farisaísmo. Nicodemos também era considerado um mestre. Nicodemos era também considerado um homem sábio. E realmente tinha um quê de sabedoria na figura de Nicodemos, porque mesmo sendo ele um fariseu, ele procura Jesus. Tanto é que o próprio autor da lição, ele vai deixar bem claro que Nicodemos ele vai enfrentar perseguições por conta do seu apego a Jesus. Ele vai enfrentar oposição em relação aos outros fariseus por conta do fato de que ele tinha uma afeição em relação a Cristo. Então, eu acho que é bom que vocês ressaltem isso na aula de vocês, estude mais a respeito da figura de Nicodemos e ressalte a questão da oposição que ele poderia enfrentar nesse momento que ele vai ter com Jesus e da oposição que ele vai enfrentar posteriormente. Tá? Porque Nicodemos sabia quem era Jesus. Essa conversa foi uma conversa transformadora. Inclusive, fica aí a título de curiosidade para vocês, o Max Lucado, ele tem um livro que só fala sobre 3,16, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. O nome do livro é 3,16, tá? Procura aí, dá uma pesquisada, um PDF, né? Eu creio que vai até enriquecer a aula de vocês, porque no começo do livro ele vai ressaltar a conversa entre Jesus e Nicodemos com riqueza de detalhes. Ele vai começar a descrever a cena, mostrando como foi, como pode ter sido, e isso traz ali quase como uma visão a olho nu de como foi a conversa entre Jesus e Nicodemos, tá? Vamos lá, segundo tópico aí. Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi, foi aquilo que eu disse. A primeira palavra que Nicodemos dá a Jesus é Rabi, mestre. Existia hostilidade nas palavras de... Não existia, na verdade, hostilidade, eu esqueci de grifar o não aqui. Não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, diferentemente dos demais fariseus. Todos os embates, todas as conversas que nós temos entre Jesus e os fariseus, nós vemos as palavras hostis que os fariseus apresentavam para Jesus. Então, realmente havia sim uma hostilidade muito grande em relação a Jesus. Os fariseus não gostavam de Jesus, perseguiam ele, porém nós não vemos isso na figura de Nicodemos, ok? A referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Arrependei-vos, ok? Qual é o fruto principal do novo nascimento? O arrependimento. Tanto é que aqui na Ordo Salutis, que eu estou apresentando novamente, o passo, né, posterior à regeneração é o arrependimento, ok? Então, nós sabemos, frisando aqui agora novamente, o fruto principal da regeneração, do novo nascimento é o arrependimento. Christian, como faço para saber se eu nasci de novo? Há arrependimento no seu coração? Esse é o ponto principal, tá? Vamos lá, segundo ponto. O novo nascimento, a obra da regeneração. O autor, ele traz aqui
o termo grego para regeneração ou novo nascimento, que é palingenesia. Palingenesia é voltar a ser gerado novamente, ou nascer de novo. Genesia, ou genesia, diz respeito à gênese, ou nascimento, geração. Então, palingenesia, nascer novamente. Os espíritas utilizam esse termo para tentar mostrar que Jesus estava falando da reencarnação. Mas eu acho que é um parênteses adequado aqui. Inclusive, no nosso perfil do Instagram, eu já tratei sobre isso algumas vezes nos nossos stories. E eu volto a repetir. Palingenesia não diz respeito à reencarnação, mas a um conceito de novo nascimento. Porque primeiro que não faz sentido, né? Jesus dizer para Nicodemos, olha Nicodemos, você precisa reencarnar. Né? Como se Jesus estivesse dizendo, Nicodemos, para você ser salvo, você precisa morrer e nascer de novo, num outro corpo. Reencarnação, não... gente, não faz sentido algum. É forçar demais o texto para tentar defender a doutrina herética. Né? É uma blasfêmia até forçar o texto dessa forma. Jesus não está falando da reencarnação. Então, é bom até, você professor de escola bíblica dominical, você pode tocar nesse ponto. Dá uma pesquisada, busca um pouco mais a respeito disso, porque eu acho que vai enriquecer. Eu acho não, tenho certeza que isso vai enriquecer a sua aula. Tá? Inclusive, muitos crentes vão se deparar com isso na sua caminhada. Com espíritas, pessoas que defendem a reencarnação e tentam defendê-la com base nas escrituras e em textos como esse. E às vezes o crente está na dúvida mesmo. Não tem argumento, não tem conhecimento suficiente para entender um texto como esse e você, professor de escola dominical, vai ter a oportunidade de explicar, ok? A regeneração é um conceito utilizado na teologia, especificamente na soteriologia, na doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior. E aí já a gente remete novamente à verdade prática que o autor diz que é uma mudança radical. É por isso que ele está falando que é uma transformação interior, na raiz. Lá dentro do cristão, essa é a transformação radical, ok? É uma mudança realizada pela graça. Por isso que é uma ação do Espírito Santo. Nós não merecemos a regeneração. Nós não fazemos jus à palingenesia. Mas Deus, por meio da graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Então nós somos inimigos de Deus, mas no ato da salvação nós morremos e renascemos. Então por meio disso agora, nós temos uma nova vida, nós podemos ser amigos de Deus. Olha como o negócio é profundo. Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, e a Bíblia ensina que o Espírito Santo, que o ser humano é pecador. Eis aí a necessidade da regeneração. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que por natureza nós éramos filhos da ira. Então, para nós escaparmos da ira de Deus, é necessário que nós venhamos a trocar de natureza. E como que se troca de natureza? Nascendo de novo, por meio da regeneração. Somente por meio da regeneração, meus queridos. É isso que o autor está trazendo para nós, e é isso que você, professor, tem que fazer com que o aluno entenda. Éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. Deus estava com as costas viradas para nós. Mas agora, por meio do novo nascimento, nós temos um acesso exclusivo a Deus. Porque o Espírito Santo é quem opera a regeneração. Ok? Na cruz, Cristo conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então ele morre para que nós possamos renascer. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, como Nicodemos estava na dúvida. Não é entrar de novo na barriga da mamãe e nascer. Não, não, não.
mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Algumas pessoas compreendem isso aqui de uma forma muito errônea, achando que Jesus estava dizendo que agora, quando o crente se converte, ele vai ficar um homem perfeito, né? Vai parar de pecar, não vai ficar mais nervoso, não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando da nossa natureza, e que essa nova natureza, ela sim vai ser exposta em nossas ações. Então, o que mentia não mente mais, o que traía não trai mais, o que roubava não rouba mais. O texto está tratando disso. Só que o texto não está falando de uma santidade misteriosa, sabe? Essa santidade que não existe, essa perfeição que não existe dentro do corpo. Porque, gente, sempre teremos problemas, porque ainda somos seres humanos, a natureza pecaminosa ainda existe em nós. A regeneração, ela não exclui a natureza pecaminosa. O que vai excluir a natureza pecaminosa, voltando aqui para a nossa Ordo Salutis, é o último passo, dá uma olhadinha aí, a glorificação. Quando nós morremos ou quando nós formos arrebatados, ok? O modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. É o que eu disse, nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. E aí nós fazemos referência àquilo que o apóstolo Paulo traz, falando a respeito do fruto do Espírito, que é o fruto da regeneração, ok? O novo nascimento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. O que o autor está trazendo aqui para nós? A palavra regenera o crente, ok? E a conclusão, a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Como eu falei, agora, por meio da regeneração, nós temos acesso novamente a Deus. Aquele acesso que foi perdido no Éden por causa do pecado é recuperado agora por meio da regeneração. Ok, meus amados? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Espero em Cristo Jesus que na próxima semana nós possamos nos encontrar, onde falaremos a respeito da verdadeira adoração, e o nosso objeto de estudo será João, capítulo de número 4, ok? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.